Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Remo tem jogador celebrando a fase de artilheiro. Joguei um pouquinho mais de meia, então acaba que a gente dá mais assistência do que faz gols. O Paysandu colhendo os frutos da estreia com vitória no Parazão. A confiança de ganhar dá essa tranquilidade para trabalhar, para pegar as coisas melhores, né? E tem novidade no calendário brasileiro de futebol para 2025, com Remo, Paysandu e Tuna em ação. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco por meio do nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. O Esporte Cultura, a convocação com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Ivo, um abraço para todo mundo que está em casa. Vamos falar de muito futebol e tem feminino também. E pelo Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Abraço, Matheus, Jordana, pessoal de casa. Estamos aqui para o que der e vier. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Remo, porque um estreante no Campeonato Paraense começou com o pé direito na goleada do Remo contra o São Francisco. Vamos conferir na reportagem. Dois gols. Foi assim a estreia do meio-campista Dodô com a camisa azulina. Na goleada em cima do São Francisco no final de semana pela primeira rodada do Parazão 2025, o camisa 31 do Remo fez 2 dos 5 gols da equipe na partida. E fazer muitos gols em um único jogo não é algo que ele esteja acostumado, já que atua mais pelo meio de campo. Eu nunca tive esse privilégio não, sempre joguei um pouquinho mais de meia, então acaba que a gente dá mais assistência do que faz gols. É um dos clubes que eu passei sempre, a maioria das vezes foi o centroavante. Mas feliz de ter começado bem, de ter feito 2 gols, de ter poder ajudado minha equipe. Dodô estava nos Emirados Árabes e o último jogo dele havia sido em junho de 2024. E diferente das demais contratações do clube para esta temporada, ele foi o único que iniciou a pré-temporada no início de dezembro. Apesar de não estar 100% na parte física, Dodô avalia como positivo o desempenho da equipe no primeiro jogo da temporada. Muito feliz com a estreia, por ter ajudado meus companheiros, por ter feito um bom jogo. É claro que a gente não está 100% ainda na parte física, eu particularmente em questão de entrosamento também, foi o nosso primeiro jogo oficial. É claro que a gente vai adquirindo isso daí com os jogos, mas eu acho que por ser o primeiro jogo a gente deixou uma boa impressão. Acho que a gente pôs em prática no jogo que a gente vinha treinando. Passada a estreia, o Remo terá uma semana cheia de preparação até o próximo jogo, marcado para o domingo contra o Caeté, na cidade de Augusto Corrêa, pela segunda rodada do Parazão. Mas essa será uma das poucas semanas livres que o time azulino terá durante a temporada 2025, tempo que pretende ser bastante aproveitado por Dodô e pelo restante do elenco. Agora vai começar mesmo o calendário brasileiro, né? Que a gente joga 2 jogos na semana, com viagens, concentrações. A gente fica ansioso também, porque todo mundo gosta de jogar. Então vai ser bom que a gente tem mais uma semana de treinamento, uma semana longa, para a gente ajustar mais algumas coisas, o Rodrigo passar as coisas para a gente que ele precisa passar. O Dodô, que havia marcado 2 gols pela última vez na carreira na temporada 2021-2022, quando jogava no Carcofa, lá no Oriente Médio. Ivo Amaral, você que falou muito sobre a contratação do Dodô, jogador que atuou nos Emirados Árabes, no Kuwait, que foi eleito o craque do jogo na partida contra o São Francisco. Ele de fato deixou uma boa impressão para o torcedor azulino? Olha, sem dúvida alguma, você já começou dando aquele handicap que o Dodô teve. Chegou aqui no início da pré-temporada, pôde se adequar bem aos interesses do Clube do Remo.
eu ficava na expectativa. Toda vez que eu vejo um jogador muito tempo no exterior, eu fico preocupado na sua volta ao Brasil. Mas o Dodô fez uma boa partida. Vamos falar a verdade, nada de excepcional. Fez o seu feijão com arroz com tranquilidade, recebeu um presentaço do Cadu, que no meu modo de ver, apesar da eleição do Dodô, foi o melhor homem do Remo em campo e cumpriu o seu papel e pelo menos já ganhou elogios por parte da galera do Leão Azul. 2 gols e também uma assistência. No gol do Maxwell, é ele que cobra a falta para o desvio do outro atacante do Remo. O Dodô que, de certa forma, veio ocupar uma vaga que ficou um pouco mal ocupada, digamos assim, no ano passado no lado do Remo, porque tentou com o Camilo, não funcionou. Não deu certo. Depois tentou com o Matheus Anjos, também não funcionou. Então, o Dodô já dá bons sinais, uma amostra positiva do que o Remo pode ter na sequência do ano nessa posição. Sem dúvida, era uma posição que estava vazia, né, para o clube do Remo no ano passado, precisava de um camisa 10, tentou, inclusive com o Jaderson, Pavan, e também foram os jogadores responsáveis por tentar armar as jogadas, porque não tinha efetivamente esse meio de campo de construção. Acho que um jogador mais experiente ia conseguir fazer diferença de qualquer forma. O Remo precisava disso. Agora é muito bacana, né? Ele fala que ele é o jogador, o meio ofensivo, que dá assistência, que serve, que faz toda a parte de criatividade, mas ele também soube aproveitar quando ele teve a oportunidade. Eu acho que isso passa muito do Rodrigo Santana permitir que esses jogadores tenham liberdade e criatividade dentro de campo. E é muito importante o jogador entender que ele é o garçom, mas que ele também pode aproveitar. Com certeza. E o Caeté anunciou a contratação do meio-campista Alan Kalberg. Sim, ele mesmo. Aos 26 anos, o jogador estava na Caldense de Minas Gerais, onde fez apenas 9 jogos e marcou 1 gol no final de 2024. Cria do Paysandu, Alan Kalberg retorna ao futebol paraense após passagens por Aimoré, Marília, América de Natal e pelo futebol, olha só, Ivan Amaral, Aonde? Da Albânia. Meu Deus do céu, a Alan capital de Kalberg agora Albânia é volta. Tirana, né? Tirana, Olha aí, exatamente. meu Deus, a enciclopédia tá para me ajudar. Olha, o Alan Kalberg era uma esperança do Paysandu. Esse cara jogava demais, veio das divisões de base do Papão e agora rodou muito e está voltando ao futebol paraense no Caeté. Eu quero que ele pelo menos jogue 80% do que jogava quando saiu aqui de Belém do Pará. Ele jogava lá na Albânia no Erzeni Chihak, lá da Albânia. Ele fez 34 jogos lá, tá? Marcou 3 gols. Em relação ao Alan Kalberg, ele jogou no Paysandu entre 2018 e 2021. Foi emprestado durante esse período por Aimoré para o Bragantino, que se destacou no Campeonato Paraense, inclusive. Agora retorna para Bragança, mais para defender a camisa do Caeté, Jordana. Eu acho que chega com mais experiência para o Caeté, que não começou bem, né? O Campeonato Paraense começou perdendo. É uma equipe que a gente sempre fala que faz o campeonato regular, mas eu acho que acaba prejudicando um pouquinho a questão de confiança, de entrosamento dos seus jogadores, você não começar o campeonato entregando o resultado esperado, mas como a gente fala, ainda é início de temporada, os clubes ainda estão em processo de adaptação, ainda estão chegando jogadores, é muito importante que o jogador que esteja chegando seja aquele jogador que talvez seja um pouco mais de liderança, que consiga colocar um pouco mais de técnica dentro de campo e de conversar com os mais jovens, que a gente sabe que o Campeonato Paraense permite isso, essa mescla e essa contratação de meninos mais jovens, como o Capitão Poço é um exemplo. E bora na redação com Renan Melo, porque o duelo entre Caeté e Remo no final de semana terá uma novidade importante. Chega aí, Renan. Muito boa tarde para você. Fale para a gente qual é a novidade que tem lá no jogo entre Caeté e Remo. Boa tarde, Matheus, Ivo, Jordana, todos que acompanham o Esporte Cultura. Exatamente, tem novidade para esse jogo entre Caeté e Clube do Remo, que vai ocorrer lá no Estádio Municipal de Augusto Correia. O Caeté divulgou que a partida será de portões abertos, ou seja, vai ter aí a presença do público nessa partida do próximo domingo. O estádio foi liberado aí pelos órgãos de segurança para receber o público. O estádio municipal de Augusto Correia, como o próprio nome diz, fica em Augusto Correia e o Caeté vai mandar os jogos da equipe durante o Parazão 2025 lá. O estádio tem capacidade aí para 3.000 pessoas e os ingressos para essa partida vão estar disponíveis, já estão disponíveis em diversos pontos de vendas em Bragança e Augusto Correia. Só lembrando que o Caeté é de Bragança e vai mandar os jogos aí na cidade de Augusto Correia, que é a cidade vizinha, fica aproximadamente 16 quilômetros longe de Bragança, ou seja, a cidade bem perto.
Caeté vai mandar aí os jogos dentro do estádio municipal de Augusto Corrêa, que é conhecido como Estrelão. Só lembrando que essa partida entre Remo e Caeté vai acontecer no próximo domingo, às 3h30 da tarde, lá no Estrelão. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Olha só, Ivo Amaral, um estádio Já teve novo a resposta, agora, né? para a gente conhecer o Estrelão lá em Augusto Corrêa. Agora, não entendi o seguinte, nada contra o pessoal que está sem dinheiro, vai aproveitar essa boca livre e ver o jogo de graça. Mas será que pelo menos 3 mil torcedores, não estariam no estádio? A turma do Remo animada com a goleada de 5-0 deve ter caravanas e caravanas do Leão Azul para torcer lá no jogo do Caeté. Por que abrir o estádio de graça? Talvez uma promoção da prefeitura, é isso? Ivo, na verdade, vai ter sim a venda de ingressos. Houve a liberação do público para poder comparecer ao estádio, mas vai haver sim a comercialização dos ingressos. Aliás, o Caeté começou hoje a venda desses ingressos para o jogo entre Caeté e Remo. Houve a liberação do público, mas não de graça para acompanhar o jogo entre Caeté e Remo. Tive a impressão que estava liberado para todo mundo entrar de graça à vontade. De qualquer forma, o Remo vai ter essa partida contra o Caeté. Novo estádio agora para a gente conhecer no futebol paraense. E pelas imagens que estamos acompanhando, o gramado está muito bom lá do de Augusto Corrêa, né, do Estrelão, um novo estádio. Acho que também acaba sendo uma prova para os jogadores que estão chegando agora do Clube do Remo, agora que vão sentir a viagem para o interior, essa intensidade do calor paraense, dessa mudança, e é isso que a gente fala da questão de adaptação. Mas, de qualquer forma, o Caeté vai jogar mais perto de casa, não começou bem o campeonato, agora pode reagir, a gente sabe que é difícil, falando de um Remo que hoje tem grandes contratações, muito técnicas, mas vai jogar em casa, é o momento de aproveitar para pontuar no campeonato. Já no Castanhal, uma das novidades da equipe é o zagueiro Celson, autor do gol da vitória por 1-0 contra o Caeté na estreia da equipe no Parazão 2025. Ele falou sobre a importância de começar pontuando no campeonato estadual. Bora ouvir. Cara, não lembro muito bem como é que foi o gol, só sei que a bola sobrou para mim ali, eu dei uma puxada, graças a Deus consegui colocar a bola para dentro. E o mais importante foi os 3 pontos, vitória do Japim e pegar confiança pro resto da competição. Palavras do zagueiro sincerão, Celson, falando sobre o gol que ele fez. Mas eu descrevo o gol para ti, tá, Celson? Um cruzamento do Dioguinho, o Paulo Rangel finaliza de direita, olha só como eu estava lembrado do gol. O goleiro do Caeté faz uma defesaça e no rebote o Celso, meio que de voleio, faz o gol que deu a vitória para o Castanhal. O Celso que, embora seja um novato no Castanhal, já teve experiência pelo futebol paraense. Jogou no Bragantino, também jogou no São Raimundo e agora defende a camisa do Castanhal, que começou vencendo no campeonato, Jordana. É uma vitória muito importante. Castanhal que já tem um time que conhece mais o futebol paraense. A gente falava muito dessa mesclagem. Dessa vez não é de jogadores experientes ou novos, mas de jogadores que conhecem o nosso futebol e jogadores que estão chegando. Inclusive o técnico que também é de fora, né, o Jairo. Então, contou com a experiência do Samuel Búfalo, contou com o Dioguinho, contou com o Paulo Rangel, que a gente sempre fala que acaba sendo uma figura muito emblemática quando passa por esses times. E o Celso, eu te entendo, Celso, eu também sou muito esquecida. Também sou. E ele aproveitou, né, garantiu um ponto importantíssimo. Acho que começar o campeonato com vitória é uma confiança muito grande para os jogadores. E por mais que seja uma vitória magra de 1-0, ele fez o que tinha que fazer e saiu com um bom resultado. Celso que tem 29 anos. Já na Tuna, o atacante Jaime, que está na 4ª passagem dele pelo clube, falou sobre os objetivos da equipe para esta temporada. Bora ouvir. Cenário cheio, uma temporada bastante difícil. Nosso pensamento é levar a Tuna no patamar muito alto, né? Subir para a Série C, foi o que a gente conversou na apresentação. Então, nosso pensamento é esse, vitória, cada jogo, cada luta. Então, tenho certeza que esse grupo que foi formado, grupo de homem, trabalhador, que quer buscar coisa grande. Então, nosso time, a gente vai buscar coisa grande lá no final. O Jaime que fez o 2º gol da Tuna na partida contra o Bragantino, num passe muito bem feito pelo Gabriel Furtado. A Tuna abriu o placar, como vocês acompanham no telão, com o Vander, chutaço de fora da área. E na sequência, o Jaime completou o cruzamento do Gabriel Furtado. Aí, esse lance aí, o cruzamento do Gabriel Furtado. Cabeçada do Jaime, 2-0 para a Tuna. O jogo terminou 2-1 para a equipe tunante. O Jaime, que é um dos remanescentes do elenco da Tuna na temporada passada e começou também com o pé direito, Ivo. Olha, o Jaime começou nas divisões de base do Clube do Remo, era apontado como uma grande esperança do futebol remista, ao lado de outros que naquela época subiram para o time principal
juntamente com ele. Ele rodou bastante por aí afora, não sei nem o número de clubes que ele atua por esse Brasil. E agora é a 4ª temporada seguida da Tuna, onde é um jogador referência no ataque tunante e onde a gente espera, como Cruz Maltino, que ele possa colher bons frutos a mais nesta temporada. Se passou pelo tricolor carioca. Não, brincadeira. Ele jogou no Sub-23 do Fluminense e olha só, Ivo, além dos outros clubes que ele jogou aqui no Pará, o Jaime também atuou na Macedônia, como você gosta muito bem. O capital da Macedônia a gente não sabe, não? Eu não lembro com precisão, acho que é Podgorica, mas depois a produção vai confirmar aí pra gente, tá? No Paysandu, após a estreia no Parazão, foi de tranquilidade, mas com ressalvas sobre a parte defensiva da equipe para a sequência do campeonato. Bora conferir na reportagem. O Paysandu começou o Campeonato Paraense com o pé direito. Jogando no estádio Bampará Curuzu, Papão goleou o estreante Capitão Poço por 4-1. E o novo Paysandu contou com 7 remanescentes de 2024. Um deles foi o zagueiro Jefferson Quintana, responsável por abrir o placar na partida. E o gol diante o Capitão Poço foi o segundo dele, com a camisa bicolor em 25 jogos disputados. Vencer dá tranquilidade para trabalhar, né? Então, ganhar, tu tem uma semana mais tranquila, mais com mais felicidade para trabalhar, então dá essa alegria para trabalhar semanas e tomar as coisas com mais tranquilidade, né? Apesar do placar elástico, o Paysandu enfrentou dificuldades em alguns momentos do jogo. A principal delas no lance que resultou no gol do Capitão Poço. Ontem falei muito com o Luan. O que acontece é que a gente às vezes não conhece o time, né? Então eles vêm às vezes com uma proposta diferente. Então tem time às vezes que tu conhece de Série B, tu conhece o jogador, então tu já sabe às vezes o movimento que ele faz. Então dentro desse time agora que a gente vai pegar normalmente não conhece nenhum. Então a gente sabia que eles iam sair. A gente tomou vários riscos de gol ontem, mas graças a Deus podemos controlar bastante. Mas de momento agora estamos trabalhando bem. Eu acho que a equipe está entendendo o que o Márcio está pedindo durante o jogo. E como você falava, eu sei, né? A confiança de ganhar dá essa tranquilidade para trabalhar, para pegar as coisas melhores, né? Com a vitória, o Paysandu chegou à marca de 12 estreias sem perder em Campeonato Paraense. E o próximo desafio bicolor será fora de casa, contra o Águia de Marabá, no próximo sábado. E para este jogo, o objetivo é só um: evoluir. A gente está se conhecendo agora, né? Muito companheiro novo, mas o primeiro tempo, se tu vê, teve muita jogada de combinação entre o centroavante. E isso deixa bom sabor para nós, né? Já que a gente está gostando de geografia hoje, a palavra do uruguaio Jefferson Quintana, um dos remanescentes do Paysandu no ano passado, autor do primeiro gol do Paysandu em 2025 e que jogou ao lado do Luan Freitas na zaga. O Paysandu que na Série B do ano passado mudou muito de duplas de zagas no decorrer da competição. Teve como principal dupla de zaga o Lucas Maia com o Quintana, mas jogou com o Wanderson, com o Carlão, com o próprio Luan e agora começa 2025 com o Luan e o Quintana. Sem muitas opções também no banco de reservas, né, para a zaga do Paysandu, que eu acho que hoje tem mais menino. Tem o Yarley da base, que já jogou inclusive no profissional, e a gente está esperando o Márcio Fernandes utilizar os meninos da base. Rodrigo Santana já botou eles para jogar. Eu acho que foram 8 meninos da base que subiram para o profissional, agora eles precisam de rodagem. Mas enfim, vamos falar da zaga do Paysandu. No jogo, eu estava como comentarista e a gente identificou um problema muito grande na zaga para acompanhar essa linha alta. A gente fala, jogo de futebol é um jogo de ganha e perde. O Paysandu estava muito ofensivo, com 4 atacantes para pressionar a defesa adversária. Porém, a defesa estava extremamente exposta. O Quintana era o último homem de combate, ele ainda corria para tentar desarmar, ele ainda corria para fazer 1 contra 1, para fazer esse duelo realmente com jogadores adversários e com o centroavante do Capitão Poço, que estava muito bem no jogo, o Rodrigo. Mas a zaga perdeu principalmente em velocidade e deixou extremamente exposta os seus lados. No entanto, que no segundo tempo, Kevin passou a fazer até um terceiro zagueiro para conseguir ajudar tanto Quintana quanto Luan Freitas, que deixaram extremamente exposto. Eu não sei se isso passa também pela questão física, porque foi muito em velocidade realmente que eles dois não conseguiram acompanhar.
O Paysandu melhorou defensivamente com Márcio Fernandes, Ivo, levando em consideração o que era o Paysandu com Hélio. Olha, essa reclamação da defesa do Paysandu vem desde o ano passado, né? O Hélio dos Anjos ficava ofendidíssimo quando a gente criticava lá o sistema do Paysandu, sobretudo a instabilidade da sua defesa. O Capitão Poço atacou menos, mas atacou em várias vezes com perigo. Gostei do talento desse centroavante Rodrigo, pode crescer muito no futebol paraense. Eu não sei, agora vou pedir ajuda aqui da nossa enciclopédia. Quem são os zagueiros que existem no Paysandu? Tinha muita gente do passado. Teve até gente que chegou aqui na Papontu, como chamava, e nem jogou aquele Pedro Romano. Quais são os jogadores que o Paysandu tem no momento para o miolo da zaga, além da dupla Quintana e Luan Freitas? E agora é interessante, né? Porque Luan Freitas e Jefferson Quintana jogaram com o Hélio dos Anjos, que também tinha esse estilo super ofensivo, essa linha alta. Já era para estarem extremamente adaptados a esse estilo de jogo. E tá por lá o Wanderson, já foi embora? Foi embora também. O Yarley e o Luan e o Quintana. E o Carlão fez um ótimo final de temporada. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Copa Verde e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre Copa Verde, que começa amanhã para os times paraenses. O Águia vai entrar em campo e o técnico Silvio Criciúma falou sobre o desafio da equipe para avançar de fase. Vamos conferir. Traz muita confiança para a equipe na medida que vai vencendo, que vai pontuando, né? Então, e por ser estreia, né? A gente estreia fora de casa contra uma equipe muito qualificada, consegue uma vitória convincente, né? Agora troca a chave, são poucos dias, a gente já sabia disso, né? Que ia funcionar dessa forma. Por isso que a pré-temporada foi muito bem aproveitada, né? A gente troca a chave aí para a Copa Verde, é um jogo diferente, é um jogo único, é um jogo que a gente precisa impor jogo, fazer volume, criar oportunidade de gol para conseguir a classificação. E vai ser trabalhado para isso. Palavras do Silvio Criciúma. Ivo, o Águia começou a temporada jogando contra o Cametá, fora de casa, no Campeonato Paraense. Agora vai enfrentar o Independência em jogo eliminatório pela Copa Verde. Já no novo regulamento, né? E no final de semana enfrenta o Paysandu no Zinho de Oliveira, lá em Marabá. O quanto é importante ou perigoso, de certa forma, um time já começar a temporada com jogos tão pesados, tão decisivos? É muito pesado, sim. Você usou a palavra certa para o Águia de Marabá, que é uma equipe que se reformulou bastante. Eu gostei de ver o Silvio Criciúma dizer que o Independência do Acre é uma equipe muito qualificada. Ele nunca viu jogar, eu nunca vi, Matheus não viu, Jordana nunca viu essa Independência do Acre. E a gente sabe que acabou aquela vantagem do visitante poder empatar. Empatou, vai para o pênalti. Perdeu, então vai para a cucuia. Não tem onde reclamar. Mas realmente é uma semana dura, porque o Cametá já ultrapassou uma barreira, jogou fora de casa com o Cametá, ganhou de 1-0, pega o Independência. A gente espera que ele tenha vida longa da Copa Verde e depois um jogo mais perigoso ainda contra o Paysandu dentro do Zinho de Oliveira. O Independência, o clube foi fundado em 1946. Olha aí. Ele tem um escudo muito semelhante ao do Fluminense, como a nossa amiga tricolor aqui falou em off. E vai para o primeiro jogo na temporada. O Independência vai jogar contra o Águia e no final de semana vai jogar contra o Vasco da Gama do Acre. É clássico, não deixa de ser clássico. Olha, eu acredito que é um jogo difícil, sim. Eu acho que ele está correto, ele tem que ter volume, ele tem que ter ofensividade, ele tem que tentar resolver. A gente sabe que o Águia tem uma campanha muito grande nas penalidades, ainda mais com o Axel sendo novamente o arqueiro da equipe e é um excelente goleiro para isso. Mas vamos deixar isso para lá, é bom resolver logo dentro dos 90 minutos. É um jogo difícil, é um jogo intenso, agressivo e eu não vou me confiar, também nunca assisti, Ivo, nunca vi um jogo de Independência. O Matheus conhece até o treino. Mas eu não vou me confiar muito não, porque de vez em quando os times paraenses aprontam com a gente, então foco. Águia e Independência do Acre jogam nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, lá em Marabá. Agora a gente volta à redação com o Renan, porque a CBF divulgou novidades para o calendário do futebol feminino em 2025 e com os times do estado sendo beneficiados. Fala aí pra gente, Renan, quais são essas novidades? Pois é, Matheus, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou novidades aí para o futebol feminino em 2025.
A principal novidade é a inédita Copa do Brasil Feminina, que vai contar com 64 equipes. Essas equipes vão ser clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A1, Série A2 e Série A3 do feminino. E 3 equipes paraenses vão disputar a competição. O Remo, o Paysandu, que são as 2 equipes que vão disputar a Série A2 este ano, e a Tuna Luso, que vai disputar a Série A3. Essas 3 equipes paraenses vão representar o estado do Pará na Copa do Brasil Feminina, que é inédita, que foi anunciado aí pela CBF. As equipes que vão disputar, como eu já falei, são da Série A1, Série A2 e Série A3. Serão 16 equipes da Série A1, 16 equipes da Série A2 e 32 equipes da Série A3 da competição. Então, a Copa do Brasil Feminina, que vem aí como uma das novidades para o futebol feminino. Volto contigo aí no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Recentemente, o Pará conseguiu um certo protagonismo na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com 2 acessos seguidos do Remo e do Paysandu, e agora vai se provar na Copa do Brasil. Sim, com os 3 representantes, né? A Tuna também agora, atual campeã paraense, vai fazer parte. Eu ainda vou estudar um pouquinho o regulamento para a gente ver as questões financeiras, né? Acaba sendo muito importante a Copa do Brasil por conta disso, mas é um momento de ascensão também para o futebol feminino. Eu acredito que hoje 2 times na 2ª divisão e 1 na 3ª pode ser muito bom para o desenvolvimento de uma forma geral do nosso estado no futebol feminino. E a parte da CBF com a criação da Copa do Brasil Feminina, a gente sabe que em todos os continentes, Oceania, Ásia, até mesmo a Europa, ainda é tudo muito embrionário, ainda são passos muito largos que o futebol feminino está dando, mas é bom a gente ver esse calendário sendo criado, essas competições serem criadas, porque cada vez mais você permite esse desenvolvimento, né? E a gente está falando de um país que daqui a dois anos recebe uma Copa do Mundo feminina. E hoje a bola vai rolar para a fase de grupos da Copa do Nordeste. A abertura da competição será do atual campeão Fortaleza encarando o Motoclube 8 horas da noite lá na Arena Castelão. Mais tarde, às 9h30, CSA e Confiança vão jogar no estádio Rei Pelé em Maceió. Neste ano, a Copa do Nordeste vai seguir até o mês de setembro. Ivo Amaral, a gente falava sobre o início pesado de temporada do Águia. Imagina para os clubes do Nordeste, que já tem a Copa do Nordeste aí com confrontos bem equilibrados e clássicos no futebol regional. E é uma velha reclamação nossa aqui em relação da desproporção financeira da Copa Verde com a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é uma disputa bem mais valorizada. Fortaleza joga no Castelão. Tem 2 castelões aí, o Castelão de Fortaleza e o Castelão de São Luís. No caso, é o Castelão de Fortaleza, né? Isso. Contra o Motoclube, que é o time referência lá em São Luís do Maranhão, mas que andou muito mal nos últimos anos. Andava pela Série D, não sei se ganhou agora a promoção para a Série C, mas o Motoclube é uma referência, é um time muito querido lá no futebol do Maranhão, que acompanha o futebol Maranhão desde os anos 60, mas é inegável que é um jogo muito fácil, sem dúvida alguma, para o time do Fortaleza. Leão e Papão, inclusive, nesse jogo, né? Fortaleza e Motoclube. E o programa Paradesporto está com inscrições abertas. Ao todo, 118 vagas estão sendo ofertadas para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos para diversas modalidades paralímpicas. As inscrições estão sendo feitas na sede da Tuna e vão até o dia 1º de fevereiro. O programa Paradesporto trabalha com as modalidades de futebol de amputados, futebol de deficiência paralisia cerebral, vôlei sentado, tênis de quadra em cadeira de rodas, tênis de mesa, badminton, taekwondo, natação, atletismo e também a bocha. O Paradesporto é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, ACEL, em parceria com a Tuna Luso Brasileira. Então, fica a dica, a orientação para quem quiser se inscrever na Paradesporto. E vamos ver o que viralizou nas redes sociais nesse final de semana com o início do Campeonato Paraense? Pode colocar. Nicolas no Parazão 2025, o nome do campeonato vai mudar. Uma curiosidade, a foto do Nicolas aí, tranquilaço com o Campeonato Paraense, mais da metade dos gols que ele fez com a camisa do Paysandu foram no Campeonato Paraense. O Nicolas brilha no Campeonato Paraense, acho que juntando já com a Supercopa Grã-Pará já são 4 gols dele. É um jogador que aproveita muito. Agora, bora ver se vai voltar em Série B, né? Coloca o próximo.
Temporada se inicia o Remo aí, ó, troca de passe, ó, o Remo aí, ó, fazendo uma alusão ao Real Madrid do Zidane. Na temporada passada, 5-0 contra o Canaã. Agora 5-0 contra o São Francisco. Já meteu também 3-1 no Gavião KTG. Então, e todos os times que perdem pro Remo na primeira rodada estão sendo rebaixados. É verdade. Olha, uma ameaça, né? Mas lembrando também que houve uma tragédia alguns anos atrás, na abertura da temporada, parece que o Remo levou uma goleada do São Francisco, não foi? Foi no início do século. O início do século, olha aí. Puxa vida, Matheus era criança ainda. Eu era criancinha ainda, 5-1 para o São Francisco. Jordana, muito obrigado pela participação. Obrigado, Ivo, todos nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.